Salve, salve, meus amigos! Mais um episódio da nossa edição. Tomara que seja esse mesmo o nome, não preciso regravar isso, mas Capo na China. Então, já gravei um vídeo sobre a participação do governo chinês nas empresas. Tenho certeza que vai dar alguns haters aí pra cima de mim. Mas tudo bem, isso faz parte, é a minha posição, é a minha visão, é a minha experiência. E para muitos pode ser que isso tenha um grande valor, né? E eu queria seguir na linha sobre posicionamento do governo e queria trazer um aspecto para vocês que também me chamou muita atenção. Para relembrar só o que a gente estava discutindo, a gente está sempre partindo de uma base de a pessoa, o chinês como ser humano, como cidadão, nasce num ambiente de mérito, disciplina, educação e trabalho. Acostumado desde criancinha. Do seu mérito vai para as melhores escolas, melhor faculdade, melhores empresas, melhores carreiras, melhores oportunidades. Mérito. Depois a gente falou que a relação que faz base é a relação humana, Guanxi e Mianza. Guanxi como sendo a conexão, Mianza como sendo o prestígio social. Depois a gente falou que o governo é um investidor. Se a gente entende o governo chinês como um investidor nas empresas, a gente pode ter uma visão de um papel complementar. Mas eu queria abrir essa discussão sobre um outro aspecto. Queria tratar o governo como um organizador, como um plano diretor para o país. Ou seja, um gestor de longo prazo, um organizador de longo prazo. E tem vários sinais disso, vários sinais de como isto está acontecendo. Vou dar um exemplo, primeiro dentro da China, depois fora da China. A gente está vendo, dentro da China, o governo como sendo o artesão do que eles chamam de cinturão industrial chinês. O que é isso? Nesse cinturão industrial chinês, o governo dividiu o país em zonas e prioriza para cada uma dessas zonas, prioriza, né? Obriga ou proíbe, prioriza nessas zonas determinados grupos de indústrias de produção. E isso me chamou muita atenção. Nós vimos essa discussão acho que foi na JD Logistics, né? Ou foi na apresentação de abertura, acho que foi na apresentação de abertura do Theo Santana. Ele trouxe a seguinte passagem. O governo centralizou na região de Guangdong, basicamente as cidades de Shenzhen, Foshan e Dongguan, a produção de eletrônicos, móveis e artefatos de iluminação. Então ele pega uma região, ele pega um contexto de pessoas, de cultura, de indústria, pega ali esse grupo e centraliza aquela indústria. Ali vão estar os fornecedores, a formação de pessoas, a cultura de distribuição, as linhas de negociação, os grandes compradores mundiais. Ele organizou a região. Tu quer falar sobre eletrônicos, móveis, iluminação, vai para a região de Guangdong. Organizou o país. Isso é uma coisa sensacional, porque ela gera eficiência de custo, gera eficiência de produção, gera eficiência comercial, eficiência de logística. No Brasil, eu produzo tudo em tudo que é lugar, tem distâncias homéricas para transportar, para ver, para fazer. Não é simples.
Então tem a região de Guangdong, onde a gente tem eletrônicos, móveis e iluminação. Tem, tomara que eu diga certo o nome, a região de Zhejiang, nas cidades de Yiwu, Ningbo e Hangzhou, onde estão as indústrias têxteis, indústrias de pequenos itens e plásticos. Na região de Jiangsu, cidades de Suzhou, Wuxi e Nanjing. Outra lógica. Lá, máquinas, química e automação. Na região de Fujian, cidades de Xiamen e Guangzhou, não Hangzhou, Guangzhou. Calçados, cerâmicas e pedras. Então, a gente nota uma estratégia de governo. Tem características muito duras. O presidente, o imperador, sei lá como podemos chamar, mas é presidente, Xi Jinping, é vitalício. Então, como ele não concorre com ninguém, ele consegue implementar um plano de longo prazo. Na nossa cultura democrática, livre, nós estamos a cada eleição mudando todo o rumo. Muda a técnica, muda a lógica, muda o investimento, muda a logística, muda tudo. Eles têm um projeto de longo prazo. Nós somos coordenados a projetos de curto prazo. Então, quando o governo decide uma dessas regiões, ele tem um plano de estrutura, um plano de pessoas, um plano de moradia, um plano de energia. E a gente vai aos trancos e barrancos, um pouquinho de cada coisa, um pouquinho mais para os nossos amigos, um pouquinho menos para os nossos inimigos, trocando de prioridade continuamente. Então, a gente vê uma lógica diferente lá. Possivelmente isso aqui não seja exclusivo, ou seja, lá na região de Guangdong, eletrônicos, móveis e iluminação, pode ser que tenha outras coisas, mas tem uma prevalência organizada pelo Estado. O Estado investe numa empresa, investe no fornecedor para aquela empresa, porque aquele fornecedor vai ter cliente, vai ter matéria-prima, daí investe na matéria-prima, e ele facilita o mercado. E aí vem uma enorme discussão. Quem aqui no Brasil enxerga o governo como um facilitador de mercado? A gente não consegue enxergar isso. A gente consegue enxergar o governo como um, sei lá, um coordenador do mercado, um impositor no mercado, mas não um evoluidor do mercado. Então é difícil para a gente que está na nossa lógica ocidental, muito norte-americana, chegar lá e enxergar valor nessa lógica deles. Eles são grandes comerciantes. Mas o que o grande comerciante precisa? Mercadoria para vender. Então, eles desenvolveram a cultura de produzir mercadorias para poder fazer o que eles fazem de melhor, que é vender. Dão trabalho para as pessoas produzindo, geram dinheiro vendendo. Pega as nossas empresas investidas. São poucas pessoas, uma produção pequena e uma enorme dificuldade de venda. Tem uma lógica lá, tem um valor nesse modo de ver. Eu não posso dizer que eles estão 100% errados. Não consigo dizer que eles estão 100% errados. Eu preciso me informar melhor, sei disso. Mas a minha análise, a minha sensibilidade, ela tem um fundamento enorme na prática. Nós estamos vendo os produtos chineses chegarem mais baratos no Brasil do que os produtos que são produzidos aqui. Então a matéria-prima sai daqui,
vai para a China, é trabalhada na China, volta para cá e chega aqui o produto mais barato que o produto que foi produzido aqui, com a mesma matéria-prima. Ah, mas é a base da escravidão do povo chinês. Cara, eu não vi droga na rua, eu não vi homossexualismo na rua. Eu escutei que o principal homossexualismo é o feminino, ou seja, entre mulheres, casais de mulheres. Mas não vi na rua, eu vi um travesti. Droga é pena de morte. Droga é pena de morte. Não estou dizendo que não tem banditismo, que não tem criminalidade na China, mas nós saímos para caminhar de noite na rua, lotada a rua, lotada, 7, 8, 9, 10 da noite, lotada a rua, loja aberta, comércio aberto, tudo funcionando. 10 horas fecha tudo. 10 horas como se assim, desligasse a cidade. Apaga a luz, fecha as portas, vai todo mundo para casa. Então, é uma lógica. A gente julga a China com os olhos ocidentais, nós só vamos achar defeitos. Agora, eu quero aprender com esses caras que estão fazendo história. Eles, eu fiquei sabendo agora, acho que foi hoje, que eles investiram em países. Não, o Brasil está lançando títulos em yuan, dívida brasileira em yuan. Foi o mesmo que a Argentina fez, foi o mesmo que a Angola fez, alguns países da África fizeram. O que aconteceu com isso depois, no longo prazo? Os chineses compraram esses títulos, os brasileiros deram calote, aí os chineses chegaram assim, bom, já que tu não me pagou, eu fico com esse porto aqui, eu fico com essa indústria aqui, eu fico com esse terreno aqui, me dá o uso do porto por 99 anos, como aconteceu na Argentina, como aconteceu na África. É essa cultura que está entrando aqui no Brasil. Nós pegamos o mundo agro hoje, o único ponto de risco é a produção. Quer vender para a China, tem que comprar semente de uma sementeira chinesa no Brasil. Aí o risco da produção é ficar com o brasileiro. Quer vender para a China, tu vai vender para uma trader chinesa. Tu vai transportar com uma empresa de logística chinesa, tu vai vender para uma empresa chinesa na China. No Brasil, eles deixaram só a parte de risco com os brasileiros. Quem é que está comandando quem? Que lógica que está comandando quem? Nós estamos sofrendo essa lógica de organização de mercado, de organização internacional fora da China. Falei que ia falar dentro da China, recém falei fora da China. O governo está desenvolvendo a nova rota da seda. Está ligando por trem subterrâneo, por trem submarítimo, por linhas de navios. Toda de volta à antiga rota da seda ligada para não ter que atravessar por terra. O que é isso? Espaço de mercado para as nossas indústrias, para dar a mesma lógica de sempre. Trabalho para as pessoas, para elas produzirem, com essa produção eficiente a gente vende e ganha o mundo. Eles transformaram o mundo no quintal deles com essa organização. Organizaram a indústria em casa, estão organizando a infraestrutura em casa e fora de casa, e agora estão organizando o sistema financeiro fora de casa. Exemplo, o Brasil, que está emitindo bons títulos em yuan. Títulos da dívida brasileira em yuan. Ah, nós estamos livres do demônio do dólar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente está vendo o que é um governo que está com um projeto de longo prazo, que vai desde a setorização do país até a formalização dos mercados. Eu fico, mais uma vez, olhando e vejo essa base cultural, essa base empresarial, essa base de investimento do governo, essa base, digo assim, nós estamos 100 anos atrás. Se a gente acordar agora e começar a reverter agora, nós vamos demorar 100 anos para buscar onde eles já estão hoje.
com essa racionalidade de investimento financeira, mas tem uma grande diferença. Se faz isso porque as pessoas lá trabalham. Foi o inferno para mim quando eu pisei no Brasil, a semana que passou na Câmara dos Deputados, em Brasília, a extinção da jornada 6x1. Redução da carga horária de trabalho. Nós fomos visitar uma empresa, nós fomos visitar a fábrica de baterias da BYD. Baterias de celulares, tablets e computadores. Lá pelas tantas, nessa indústria que a gente estava, tinha 6.000 pessoas trabalhando. Fazem toda a parte química até a produção da bateria física. E nós encerramos a visita por volta das 5 horas, quando fechou o turno. Saindo ordeiros, calmos, tranquilos. Não vi ninguém dentro da indústria, da fábrica, da planta, do chão de fábrica, no celular. Algumas pessoas tinham o celular na mão, mas não estavam usando. Eu entendo que a maioria não podia nem ter o celular na fábrica. Tá? Mas tu não via aquelas criaturas desesperadas no celular, nem correndo para bater o ponto. Era uma tranquilidade. Jovens, muitos jovens. Juventude trabalhando. E aí eu fiz a pergunta, mas como é a jornada de trabalho? Agora vocês vão gostar. Jornada de trabalho. Aí a menina respondeu, não, são 2 turnos de 12 horas. Quando ela viu o nosso espanto, a menina da BYD, foi muito querido, que ela falou assim, não, mas tem intervalo. Né? Aí a gente diz assim, pois é, aqui quase tem um pouco de trabalho no meio dos intervalos aqui no Brasil, né? E... é desumano? Cara, é uma cultura. Eu não posso olhar para a China com o filtro do olhar brasileiro. É uma cultura. É uma cultura, assim. Eu não posso chegar a dizer, é nós que estamos certos. Que prepotência do caramba. Olha o resultado da sociedade. Aqui se passa mais fome que lá. Eu já falei, né? Eu não fui visitar o campo. Fui para dentro das indústrias de grandes centros, Xangai, Pequim, Guangzhou. Mas eu não vi nenhum mendigo. Para não dizer que não vi nenhum mendigo quando a gente foi visitar o mercado da seda em Pequim, um velhinho, um senhor aparentemente cego, guiado por uma mulher mais jovem, mas também já pelos seus 50, 60 anos, me pediram esmola. Mas foi um. Eu passei 10 dias na China. E eu tenho um olho extremamente crítico. Extremamente crítico. Então, fica essa discussão para a gente. Nós temos uma cultura que vai apanhar por muito tempo ainda dessa cultura, dessa organização, dessa força que é o governo chinês alinhado com a empresa chinesa, alinhado com o povo chinês. Vamos para a próxima. Ficam as experiências.